Isto aqui basta. Está. Muito bom dia a todos. Permitam-me que comece por agradecer este convite à Ordem dos Notários, na pessoa do seu bastonário, Dr. João Maia Rodrigues, que para além de ser o ilustre bastonário, é também, ou fomos também, colegas de faculdade. Aproveito também desta forma para, como já tive a oportunidade de lhe dizer pessoalmente, para lhe dar os parabéns pelo excelente trabalho que tem feito enquanto bastonário, nomeadamente reivindicando para os notários determinado tipo de matérias que há muito tempo deviam estar atribuídas. Aliás, bastava analisarmos um pouco e fazermos aqui uma comparação com outras ordens jurídicas para perceber a importância que os notários de facto tinham noutros países. E por isso os meus parabéns. Em segundo lugar, cumprimentar os meus colegas aqui de mesa. É sempre uma honra poder partilhar, obviamente, com outros colegas que seguramente terão muito a dizer sobre este regulamento. Em terceiro lugar, também agradecer ao Dr. João. Efetivamente, eu tive a oportunidade no ano passado, logo em outubro, penso eu, outubro, novembro, de lançar um guia prático sobre este regulamento. Não é um livro, não é um manual de direito, não tenho essa pretensão, mas é apenas um guia que nos orienta um pouco sobre esta questão do regulamento. Eu acho que este regulamento sobre o fenómeno sucessório é um regulamento que nos traz, obviamente, um contributo muito útil a nível da União Europeia, mas é essencialmente uma chamada de atenção para todos aqueles que efetivamente ainda têm alguma resistência em falar na sua própria morte, isto é, estou a falar na necessidade do planeamento sucessório. Este regulamento resolve-nos uma questão muito problemática, resolve-nos uma questão que tinha a ver com o direito internacional privado e com os diversos elementos de conexão que existiam por esta União Europeia, a lei da nacionalidade, a lei da residência habitual, a lei da situação dos bens e, portanto, o nosso legislador europeu tomou uma opção, que era a opção mais expectável, que passava, obviamente, por eleger como regra a lei da residência habitual do falecido à data do óbito. Tem sido um excelente trabalho por parte, obviamente, do nosso legislador, do nosso Conselho da União Europeia, a par, aliás, do que já vem acontecendo com outros diplomas. Trabalhar em termos legislativos no âmbito da União Europeia relativamente às pessoas não é fácil. E quando eu falo relativamente às pessoas, falo relativamente às questões de direito da família e às questões de direito sucessório. No que diz respeito às questões de direito da família, penso que é importante destacar alguns regulamentos que temos. O Regulamento de Bruxelas 2 bis, que é um regulamento que nos define a competência para questões relacionadas com o divórcio e com as responsabilidades parentais. Falo também no Regulamento Roma 3, que é aquele regulamento que veio definir qual a lei aplicável em termos de divórcio, que é um regulamento que nem todos os Estados-membros aderiram e, portanto, foi um regulamento que resultou de uma cooperação reforçada. Falo também, e isto com muita pena, de um regulamento que estava a ser preparado sobre os regimes patrimoniais, que seria muito importante a nível da União Europeia. Segundo julgo saber, esse regulamento acabou por não passar, porque houve 2 Estados-membros, salvo erro, a Polónia, o outro que não me recordo, tinha há pouco falava ali com o meu ilustre colega de mesa, e de facto esse mesmo diploma também acabou por não avançar, mas acredito claramente que vamos ter aí um regulamento de cooperação reforçada entre vários Estados-membros. Isto porquê? Porque é cada vez é mais fundamental, é cada vez mais importante, quando olhamos para a nossa legislação, e que somos todos juristas, olharmos não só apenas para as nossas normas internas, mas olharmos para estes regulamentos. Estes regulamentos são norma interna. Eu diria que qualquer profissional do direito, hoje em dia deve ter na sua secretária não apenas o Código Civil, não apenas o Código Notariado, mas deve ter estes regulamentos que são absolutamente importantes. Bom, no que diz respeito ao próprio regulamento, enfim, tomando aqui um bocadinho por base o guia que preparei, eu diria que, enfim, foi aquilo que na altura escrevi, que este regulamento, os seus principais alicerces jurídicos deste regulamento são, no meu ponto de vista, são 3. Desde logo é eleger como regra geral de conexão a residência habitual do falecido no momento do óbito, não consagrando, porém, qualquer prazo ou conceito de residência habitual. Isto é, o nosso legislador europeu
estabeleceu este elemento de conexão do direito de conflitos da União Europeia, mas não estabeleceu qualquer prazo ao conceito da residência habitual. Este é o nosso desafio. A partir do momento em que o nosso legislador tomou esta opção por estabelecer a residência habitual e por não definir nenhum prazo, por não definir nenhum conceito, eu diria que aqui vai ser uma das principais questões que se vão colocar aos notários e a todos os outros juristas que possam, obviamente, trabalhar nestas matérias. Quanto a esta questão da residência habitual, eu chamava particular atenção para os considerandos deste mesmo regulamento, que me parecem ser de toda a utilidade, têm, aliás, natureza normativa, que são os considerandos 23, 24 e 25. Nesses considerandos, dá-se por adquirido que vai ser muito complexo determinar a residência habitual, quando qualquer cidadão, por questões profissionais, académicas ou económicas, tem de viver para o estrangeiro e, portanto, vamos ter que tomar em atenção alguns elementos que estão nesse considerando. E que elementos são esses? Que elementos são esses e que são pertinentes para o nosso legislador europeu? São, desde logo, em particular, a duração da residência, a regularidade da permanência do falecido no estado em causa, bem como as condições e as razões dessa permanência. Digamos que a residência habitual deverá revelar uma relação estreita e estável com o estado em causa, tendo em conta os objetivos específicos do presente regulamento. Ou seja, não temos uma duração, não temos um conceito, mas temos orientações, e eu penso que, enfim, daqui a 5 ou 6 anos teremos jurisprudência relativamente a esta matéria. Por outro lado, o nosso legislador, para além de elencar, para além de definir este elemento de conexão, foi inovador relativamente aos outros diplomas que acabei de citar. Foi inovador porque permitiu, de alguma forma, que para além de elencar como regra geral a residência habitual do falecido do óbito, permite que se possa escolher uma lei. E como é evidente, a lei teve que a definir, o nosso legislador teve que a definir, e essa escolha de lei será a escolha da nacionalidade. E porquê a escolha da nacionalidade? Enfim, porque são estas duas leis, a da nacionalidade e da residência habitual, que têm sido sempre um constante desafio para a União Europeia. E, portanto, ao permitir de alguma forma a escolha de lei, o nosso legislador não poderia permitir qualquer escolha, teve que a definir. Porque de forma, e teve que a definir, optando pela lei da nacionalidade, evitando assim, desta forma, que pudesse haver fraude à lei, que pudesse, de alguma forma, algumas pessoas se aproveitarem e, de alguma maneira, eleger outras, escolherem uma lei que lhe fosse mais benéfica por um conjunto de circunstâncias. Portanto, há, por um lado, a definição desta regra, há, por outro lado, também, da parte do nosso legislador, esta opção que é uma inovação em termos do regulamento da União Europeia. Depois foi-me pedido também para falar um pouco sobre a questão, sobre o âmbito de aplicação deste regulamento. Enfim, quando falamos em aplicação, estamos a qualificar a aplicação material, formal, etc. Não vou perder muito tempo com esse rigor jurídico, porque vou ser como o meu guia, vou ser o mais prático possível. E, portanto, no que diz respeito a esta aplicação do regulamento, desde logo, enfim, está previsto que este regulamento aplica-se a questões sucessórias de pessoas falecidas a partir de 17 de agosto de 2015, inclusive, salvaguardando, no entanto, a validade das disposições por parte ou escolha de lei feita pelo falecido se efetuados antes daquela data. Ou seja, este diploma aplica-se a partir de 17 de agosto de 2015, mas está salvaguardada a possibilidade, a validade das disposições por morte ou a escolha de lei feita pela pessoa antes desta data. Para tanto, aliás, chama a atenção para o artigo 83 e o artigo 84 relativamente a esta matéria, que é a aplicação temporal do próprio diploma. Como também foi já aqui dito, aliás, verificámos ali pelo vídeo, este regulamento é aplicável em todos os Estados-membros, com exceção da Dinamarca, Reino Unido e Irlanda, pelo que eu considero que estes 3 Estados-membros são considerados, para efeitos do presente regulamento, como Estados terceiros. Se de facto não aderiram ao regulamento, devem ser considerados como Estados terceiros. No que diz respeito ao âmbito de aplicação ainda, permitam-me que matérias ao longo deste regulamento há expressões, há conceitos que efetivamente nós temos que atender. E que eu, quando analisei este regulamento, me apercebi. Fala-se em unidade da sucessão, fala-se em conjunto da sucessão, integralidade da sucessão, totalidade dos bens, independentemente da sua localização. Ou seja, o âmbito da aplicação deste regulamento
visa e preconiza a universalidade, o próprio conjunto de sucessão. E, portanto, que matérias cabem neste conjunto de sucessão? Para isso, remeto-vos, obviamente, para o âmbito de aplicação e definições que está previsto no artigo 1º do Regulamento, que efetivamente aqui nos diz quais as matérias que se enquadram e quais as matérias que estão, obviamente, subjacentes à aplicação deste Regulamento, e para o artigo 23 deste mesmo Regulamento. Quanto às matérias que estão excluídas do âmbito de aplicação deste regulamento, está previsto no artigo 1º, número 2, e que estão aqui, enfim, eu não vos vou amassar até porque o tempo é muito pouco, segundo sei, temos 10 a 12 minutos para falar, mas se analisarem estas disposições legais, daqui resulta claro, efetivamente, quais as matérias que estão incluídas e excluídas no âmbito deste regulamento. Por outro lado, também chamaria a atenção para outra particularidade, porque percebi que havia algumas dúvidas sobre esta matéria, para a aplicação universal deste regulamento. A aplicação universal deste regulamento está prevista no artigo 20. E no artigo 20, salvo erro, e como eu nunca sei a lei de cor, diz-nos que é aplicável a lei designada pelo presente regulamento, mesmo que não seja a lei de um Estado-membro. Ora, esta aplicação universal, e também, por que não dizê-lo, a figura do reenvio que está previsto neste regulamento, que à partida poderia ser um contrassenso. Isto é, se nós estamos a elencar uma lei que veio uniformizar a aplicação da residência habitual do falecido, por que razão é que temos um reenvio? Temos um reenvio para situações em que efetivamente a lei aplicável seja a lei de um Estado terceiro. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que este regulamento aplica-se aos cidadãos que residam na União Europeia e, portanto, aplicam-se a todos os Estados-membros, com exceção daqueles que referi, e aplicam-se também a nacionais de Estados terceiros que residam habitualmente em Portugal. Ou seja, quero com isto dizer que este regulamento, na minha perspectiva, eu não tenho qualquer dúvida, aplica-se a um brasileiro que tenha cá, que viva cá, que tenha cá a sua residência habitual, e aplica-se efetivamente este regulamento, porque o elemento de conexão é a residência habitual, não é a nacionalidade, e nessa medida, por força destas duas disposições legais, parece-me evidente, parece-me claro que se aplica este regulamento a nacionais de Estados terceiros que tenham a sua residência habitual à data do óbito num Estado-membro da União Europeia. Aliás, basta ver também que, se nós analisarmos aqui um bocadinho, não quero entrar obviamente nesses temas, porque esses temas vão ser aqui analisados pelos meus ilustres colegas, mas quando falamos, por exemplo, em competência, quais são os órgãos jurisdicionais competentes para analisar e para aplicar este regulamento, nós temos o artigo 4º, quanto aos órgãos que são competentes, resultam do artigo 79 e do considerando 20, que obviamente nos falam nas autoridades e, portanto, neste caso estamos a remeter para os cartórios notariais, mas nesta competência, e não quero entrar nos temas dos meus colegas, em que a competência é do órgão, da última residência do falecido data do óbito, quero pronunciar-me aqui sobre as exceções. Temos que atender às exceções que estão previstas no artigo 10. O que é que diz no artigo 10? É quando a residência habitual está fora da União Europeia. Estamos a falar no artigo 11º, quando nenhum Estado-membro é competente. Estamos a falar no artigo 19º, que são medidas provisórias, isto é, não obstante a competência estar definida para o órgão da residência habitual do falecido data do óbito, há determinado tipo de situações que vão ser urgentes e é preciso tomar essas medidas provisórias ao artigo 19º. Por outro lado, veja o artigo 12, em que o artigo 12 fala que pode haver situações em que um órgão possa não ser competente para a integralidade da própria sucessão, se demonstrar que será difícil a execução dessa mesma decisão. Portanto, eu não tenho a menor dúvida sobre a aplicação universal, não tenho a menor dúvida sobre a aplicação deste regulamento a cidadãos de Estados terceiros que residam na União Europeia. Por outro lado, queria também, penso que, Soutor, não sei se estou a ultrapassar muito o meu tempo, ainda tenho tempo. Bom, já agora, aproveitando também aquilo que estava aqui a referir, gostava também de falar sobre um ponto que me parece pertinente. Que tem a ver essencialmente, e com isto vou terminar, tem a ver com algo que temos aqui a falar. É evidente que no âmbito do regulamento da União Europeia
do fenómeno sucessório estão excluídas as matérias fiscais. Claro que estão, é evidente que estão, e vão estar sujeitas, com certeza, à ordem jurídica onde a pessoa reside habitualmente. Tendo o nosso país atravessado e continua a atravessar, por força da sua conjuntura, algumas dificuldades, é sabido por todos nós que houve um forte investimento e houve uma decisão por parte dos nossos governantes em abrir as portas para o investimento estrangeiro. Pensem nos Golden Visa, pensem, por exemplo, que no ano passado foi aprovada a lei da nacionalidade que permitirá a nacionalidade através da segunda geração em linha reta, ou seja, já vai ser possível uma aquisição de nacionalidade originária de neto para avô. Isto significa que vamos ter muitos brasileiros a pedir nacionalidade portuguesa, que vamos ter muitos da Venezuela, penso também que sim, Angola, Moçambique, enfim, é claramente uma política de abrir portas para que as pessoas possam investir em Portugal. É também sabido por todos nós que este país magnífico, e permitam-me que fale agora um pouco em Portugal, que está recheado de alemães, franceses, ingleses, que residem habitualmente em Portugal. E que residem habitualmente em Portugal e que fizeram investimentos em Portugal. Vieram cá passar as suas reformas, estão a viver no Algarve, estão a viver no Minho, estão a viver no Douro. E, portanto, eu pergunto aos nossos governantes se não deviam tomar alguma atenção com esta discussão que estão a ter agora sobre a aplicação e a alteração do imposto de selo. Como sabem, os herdeiros legitimários ascendentes e cônjuges estão isentos do pagamento de imposto de selo. E pergunto se, de facto, devemos mexer nessa matéria. É porque, se formos mexer nessa matéria, eu não tenho a menor dúvida de que estes nossos estrangeiros que estão cá a viver em Portugal, ainda que este regulamento não se aplique em termos fiscais, com certeza que eles estarão sujeitos ao regime fiscal em Portugal relativamente aos bens que cá têm. E, portanto, se à partida eu diria que Portugal poderia ser um país atrativo, sob o ponto de vista do investimento, e quando há pouco falei da nacionalidade, imagino-se o Brasil, que os impostos agora estão a aumentar e há cada vez mais pessoas a quererem a nacionalidade portuguesa, a querer adquirir bens em Portugal, a residir em Portugal porque é uma porta para a União Europeia, eu pergunto se essa política, de facto, do imposto de selo será ou não importante. Por outro lado, também para concluir, não querendo obviamente entrar na matéria que não me diz respeito, mas, para além das exceções que falei há pouco sobre a competência, em que aos órgãos competentes em termos de que as exceções à residência habitual seriam aquelas que elenquei, também há a possibilidade de escolha de lei, quanto aos órgãos competentes. Isto é, por força da escolha de lei, pela força da escolha da lei aplicável à sucessão. Mas para isso também temos que entender, no que diz respeito à competência, ao artigo 5º, em que é necessário haver o acordo das partes, ao artigo 6º, ao artigo 7º e ao artigo 9º. Por outro lado, no que diz respeito à lei aplicável, que está prevista no artigo 21, chamo a atenção, no que diz respeito à escolha de lei e à lei aplicável, chamo a atenção ao artigo 21 e ao artigo 22, mas também aos considerandos 24 e 25. São importantíssimos. Ok? Enquanto que, no âmbito da competência dos órgãos, não obstante a lei escolhida, eles poderão não ser os competentes de acordo com a lei escolhida. No que diz respeito à lei aplicável, ela tem que ser cumprida. Se houver uma escolha pela lei da nacionalidade, apenas podendo-se não aplicar a lei escolhida pela pessoa falecida, em casos, enfim, em casos por razões de ordem pública, por exemplo. Eu dei até aqui um exemplo do meu guia. Imaginem que há cá um argelino a viver em Portugal, e este argelino vive cá há muitos anos, adquiriu cá todo o seu património, tem cá os seus filhos. Imaginem que esse argelino faz um testamento e diz que quer que se aplique a lei argelina. E, portanto, conforme vimos há pouco, é possível aplicar, de acordo com este regulamento, aplicar uma lei do Estado terceiro e, portanto, temos que aplicar a lei argelina. Imagine-se que essa questão se coloca perante o notário português. Quais são os órgãos competentes da última residência habitual do falecido? Os órgãos competentes serão portugueses, logo os cartórios notariais portugueses. E qual é a lei aplicável? A lei aplicável será a lei argelina. Acontece, porém, que a lei argelina, como vocês sabem, fazem uma distinção entre os filhos e as filhas. Há uma discriminação clara no âmbito desta divisão. Eu diria que aqui, por razões de ordem pública, no que respeita a esta parte,
eu acho que, obviamente, pode ser afastada, não aplicando, portanto, essa discriminação, não aplicando, portanto, a ordem jurídica portuguesa essa partilha segundo essas regras discriminatórias, porque violam princípios de ordem pública em Portugal. Eu penso que era isto tudo que eu queria dizer. Concluindo, dando os parabéns por este seminário, por este congresso, diria. Permita-me concluir também, mais uma vez, dando os parabéns ao Dr. João Maia Rodrigues. Temos um longo caminho pela frente para fazer. Este regulamento é um começo. É importante sensibilizar as pessoas para o planeamento sucessório. Não tenho a menor dúvida. Este regulamento avisa-nos para isso. Eu já fiz uma data de testamentos com alguns notários que aqui estão quanto à escolha de lei. Portanto, está na hora também de avisar as pessoas que há outras formas de fazer planeamento. Planeamento significa evitarmos processos complexos de inventário que tantas vezes destroem as famílias. Este tem que ser o nosso conselho, tem que passar acima de tudo por aconselhar bem as pessoas, para dizer às pessoas: não tenham receio de falar da vossa morte. Vamos planear, vamos fazer convenções antenupciais, vamos fazer testamentos. O testamento internacional, existe o testamento internacional, como sabem. Ao abrigo da Convenção de Washington, portanto, que é uma coisa que também se pode fazer e que muitas vezes as pessoas não estão informadas. Acho que efetivamente é esse o caminho que temos que ter, o caminho que evita o conflito, e esse caminho que evita o conflito só pode passar pelo planeamento. E este regulamento da União Europeia, mais do que definir uma lei de conflitos a nível da União Europeia, é também uma chamada de atenção para o planeamento sucessório, e esse planeamento sucessório deve ser feito, como é evidente, pelos senhores notários, que estão preparados. Aliás, congratulo-me também com a medida que foi tomada no sentido de atribuir aos notários todos os processos que dizem respeito a esta matéria. Eram os profissionais, claramente, que estavam mais preparados para esta realidade, e por isso dou os parabéns ao Dr. João Maia. E falta agora esta parte, meus caros doutores, que é a questão do planeamento. E a questão do planeamento é aconselharmos as pessoas, e para isso vamos ter que trabalhar muito em conjunto, e não podemos esquecer, e efetivamente, estes regulamentos. Estes regulamentos são norma interna. E por isso, com isto termino, cumprimentando mais uma vez os meus colegas de mesa. Muito obrigado.